amigos da Local TV, canal 25 da NET. Estamos aqui para mais um programa, o Cenário, que hoje tem a honra de receber o vereador José Crespo, que vem nos falar um pouquinho do momento político que o Brasil está vivendo e que Sorocaba também, dentro do contexto nacional. E isso vem a propósito dos acontecimentos dessa semana que passou, quando o povo foi à rua a fim de se manifestar contra a atual compostura do governo nacional. Posição contra Dilma e especialmente posição contra a corrupção, que é talvez o maior mal que está graçando hoje na história brasileira, na vida brasileira. Crespo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e fique à vontade aqui perante os nossos telespectadores. Inicialmente, eu preciso dizer que considero um privilégio estar aqui na Local TV, que é a nossa televisão, e convidado por você, Sérgio Coelho de Oliveira, que é um amigo de família desde os tempos de meu pai, e você tem uma história pessoal, é um nome impoluto, nome querido por todos nesta cidade e região. Região também, considerando as suas atividades também na área rural. É uma história longa, só quero agradecer e dizer privilegiado por estar aqui. Tá, muito obrigado, Crespo. Crespo, qual o seu olhar sobre essa posição, esse posicionamento do Brasil na rua na semana passada? Existe muita polêmica, mas isto ninguém contesta. O Brasil é um país democrático, ou seja, todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Nesta segunda parte é que os problemas começam, porque o povo paga impostos, ou seja, é o verdadeiro dono da coisa pública. Quem paga, manda. Mas ele também elege representantes. É a tal democracia representativa. Existem duas, na verdade. A outra, digamos que é latente, a democracia direta, que vem diretamente das pessoas que pagam impostos e elegem os representantes. É justamente o problema que vem crescendo nos últimos tempos. Os representantes que o povo tem escolhido não estão agradando por suas atitudes esse povo que escolhe. Portanto, agora, nos últimos tempos, está prevalecendo nos protestos a democracia direta, participativa, que, ao meu ver, é mais importante. É lógico que sem representantes fica difícil que a política, que é a administração da coisa comum, possa acontecer cotidianamente, mas é hora do basta. Porque a corrupção, se é que existiu sempre, se é que existe em outros países, pode ser, mas aqui ela galopou, atingiu proporções impensáveis e que estão inviabilizando a administração do país. Portanto, eu sou favorável a que o Brasil seja passado a limpo, creio, nem sei se será objeto desta conversa. A única solução para coroar todo esse esforço popular vai ter que ser a tal constituinte exclusiva, porque é lógico, o problema não está só na presidente da República, eu espero que ela seja impedida. Precisa sair, ao meu ver. Mas não basta, outros tantos políticos também terão que deixar os seus cargos por incapacidade ou por envolvimento com a tal corrupção, que não é só pública. É bom lembrar, a corrupção cresceu também no campo privado, está em todo lugar. Mas e no legislativo, como resolver? Na verdade, uma não existe sem a outra, né? Uma não existe sem a outra. Infelizmente, isto é verdade mesmo. Então, eu entendo que somente uma nova Constituição, mas que seja feita não pelo Congresso, que está contaminado. Por isso é que a grande solução teria que ser... Aliás, é como em 1986, imaginava-se que seria a Constituição atual, certo. A conhecida Comissão Afonso Arinos, que fez um texto certamente melhor. Os congressistas não deixaram e aí remendaram como eles quiseram. O povo consentiu, infelizmente. Uma Constituição para o Brasil moderno tem que ser feita por pessoas que não são políticos com mandato, tem que ser por representantes desse povo que sai às ruas atualmente. Eles é que deveriam fazer uma nova Constituição. Se ficar por conta daqueles 400 picaretas lá no Congresso Nacional, e quando eu digo isso é porque tenho certeza, tem gente boa, lá são 513. Vamos então arredondar. Deve ter uns 100 e poucos bons representantes e os 400 picaretas. Esses não têm a mínima condição nem moral para resolver os problemas da reforma política. Você acha que essa manifestação que aconteceu no país, que foi clara, insofismável, ela vai ter resultado? A dona Dilma vai limpar a Petrobras,
toda a sujeira que tem? Por enquanto não há sinais disso, mas eu preciso confessar, eu que já tinha me programado e fui nesta manifestação do 15 de março, eu me surpreendi com a quantidade, a organização e também a forma cidadã mesma, genuína dessas pessoas, dessas milhares e milhões de pessoas. Então isso me trouxe uma esperança. O próximo passo é realmente todos nós forçarmos, exigirmos dos congressistas que pautem e votem o impeachment da presidente Dilma. Juridicamente existem todas as condições para que isso seja feito. E ela saindo não resolve todos os problemas. Eu já acabei de dizer, para resolver todos os problemas, num prazo, é lógico, só uma constituinte exclusiva feita por não políticos. Não há outra solução. Mas, naturalmente, uma escada a gente sobe passo a passo. O impeachment de Dilma realmente é o próximo passo necessário. Sabe, eu também tenho esperança de que isso traga algum resultado, mas ao ouvir o depoimento do ministro da Secretaria da Presidência ontem, eu achei que não há uma disposição muito sincera, muito honesta. Ele acredita esse movimento a um revanchismo de quem votou na Dilma, de quem não votou na Dilma e perdeu o voto nas eleições. Eu acho que não era a hora de um ministro da Secretaria da Presidência vir à televisão e tomar uma posição dessa. Você tem toda a razão. Me lembro agora, por analogia, diante disso, a declaração de um ministro que é totalmente envolvido com quem? Justamente com ela, a Dilma, que está para ser defenestrada. A analogia é aquela. Uma vez um instituto de pesquisas perguntou para todos os presidiários se eles eram culpados. Não achou ninguém que reconhecesse qualquer culpa dentro do presídio. É a mesma situação, vai perguntar para um ministro da Dilma se ele não for cúmplice, pelo menos é conivente com todas as falcatruas que já foram feitas ou sob a responsabilidade da presidente Dilma. E não vamos nos esquecer, o Supremo Tribunal já utilizou aquela decantada teoria de domínio do fato para condenar José Dirceu. Deviam já ter condenado Lula, por sinal, utilizando a mesma teoria. Certo. Mas estamos agora numa outra época. A presidente Dilma, com certeza que sabia de tudo isso que agora está sendo denunciado no escândalo Petrobras. Para não falar do mensalão, do futuro escândalo BNDES, ela sabia, mas no caso dela ainda é pior, porque ela, como presidente do Conselho da Petrobras, autorizou, portanto não há como ela escapar disso. Resta saber se os congressistas eles vão pautar e vão votar colocando para fora esta má presidente da República. É o próximo passo. Sem isso, o Brasil não será passado a limpo. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre o impeachment. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Aguardo. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está ouvindo o vereador José Crespo. E o assunto principal nosso é a manifestação do povo brasileiro. Crespo, você é favorável ao impeachment da presidente Dilma? Diante dos fatos que já foram documentados e provados, eu como cidadão, sem dúvida nenhuma, sou favorável, embora quem vai decidir isso são os congressistas. Mas a pressão popular, na qual eu já me enquadrei, eu creio que era necessária. Agora, no dia 15 de março, já ficou bem claro.
cabe aos congressistas pautarem e votarem. Espero que votem com a consciência popular que os elegeu e que o impeachment aconteça. Mas eu preciso também completar dizendo que eu não sou ingênuo de achar que com a saída da presidente Dilma, o país no dia seguinte vai melhorar. A reforma política, tudo contra a corrupção, principalmente. Reforma política é uma necessidade. Isso que está se falando por aí no próprio Congresso não é uma reforma política, quando muito eleitoral. É muito menos do que a população exige. É impossível fazer uma reforma política desse naipe como o povo deseja. Vamos analisar inclusive a mudança para o parlamentarismo, voto facultativo e várias outras coisas que são reformas de base, não apenas eleitorais. Isso o Congresso atual não faz, nenhum Congresso fará. Tem que ser a Constituinte exclusiva, em que pessoas que não são políticos com mandato, e essa deve ser uma proibição, somente pessoas do povo, lideranças sociais, é claro, como essas que saíram às ruas no dia 15. Esses têm que ser os deputados constituintes, se o povo e o Brasil realmente quiser uma reforma constitucional, uma reforma política. Fora disso, é um arremedo, mas o impeachment é o próximo passo. Sabe, Crespo, o que gerou essa intolerância do povo a ponto de levá-lo à rua foi o recente discurso da Dilma como candidata e o que ela começou a fazer desde que reassumiu a presidência da República. Então, o povo de repente se sentiu enganado. Ela fala em ensino técnico, diz maravilhas e não paga a conta do ensino técnico, né? Ela fala em benefício ao trabalhador, tira benefício ao trabalhador. Então, há uma série de fatores que o povo assistiu e eu acho que essa intolerância vem dessa falta de luz no túnel aí do nosso país. Você tem toda a razão. Falhas, o nosso povo é um povo muito bom, um povo humano, cristão, perdoa quase todas as falhas, menos uma, a falha da falsidade. E foi justamente isso que agora ficou comprovado, transpareceu na demagogia eleitoral e nas atitudes que a presidente está tomando depois que assumiu o segundo governo. Então, ela perdeu credibilidade. Portanto, não há nada mais que alguém possa perder. Não há solução para Dilma. Perdeu a credibilidade, é uma política falsa. Tem que sair. E uma coisa que o povo entende, por exemplo, tanto escândalo na Petrobras, né? No dia seguinte a gente está pagando mais caro a gasolina, o petróleo, o combustível. E pior do que isso, já tem notícias confirmadas que a Petrobras está exportando gasolina para outros países, o Paraguai, por exemplo, a preços muito inferiores aos que nós pagamos aqui. Então aqui esse preço só sobe e a Petrobras ainda vende muito barato para outros países. Não dá para entender a não ser através da corrupção. Então, talvez sejam esses fatos, né, que esgotaram a paciência assim, do povo. Você esteve lá na passeata de Sorocaba, né? Eu estive sim, estive como cidadão, não como político. Eu fui com uma camiseta azul, uma das cores da bandeira, não levei bandeira partidária, não fiz discurso nenhum, nem tentei. Fui como cidadão, aliás, como todos. Aqui em Sorocaba, nenhum político tentou fazer discurso. Por sinal, o único político com mandato, segundo eu fui informado, fui eu mesmo. Mas é que não estava como político e sim como cidadão. Fui e fiquei muito contente. Nunca vi na minha vida, aqui ou fora de Sorocaba, uma organização como essa, pacífica, focada, o foco era esse, mais focada do que 2013, por exemplo. Então, realmente, acredito que todos nós, o povo, vai conseguir passar esse Brasil a limpo e acabar com a corrupção. Essa tomada de posição pode passar a ser uma tradição do povo, uma forma do povo mostrar sua satisfação ou insatisfação? Eu espero que sim, que o povo conheça. O problema é que as escolas não estão mais nesses últimos anos, alguns dizem que isso foi até premeditado pelos maus políticos, não estão nem ensinando mais qual é o ordenamento político, civismo, as nossas antigas aulas de educação moral e cívica, estudo de problemas, tudo isso acabou. Então é preciso educar melhor o povo com relação aos seus direitos e, lógico, deveres também. Mas mesmo que as escolas não estejam ensinando, o povo aprendeu por si mesmo, é autodidata em termos da cidadania e vai praticar cada vez mais a democracia direta, participativa e cada vez menos a representativa. Já há quem diga
Eu não acredito que isso vai acontecer nas nossas atuais gerações. De que no futuro, com a internet possibilitando, aliás, esses programas de televisão já fazem isso, a votação direta. Talvez no futuro as grandes decisões nacionais possam ser feitas pelo povo diretamente pela internet, não precisa mais de poder legislativo, de representantes. Verdade. Aliás, para encerrar esta fala, o célebre filósofo Rousseau, iluminista muitos séculos atrás, já disse, na ótica correta dele, que o representante ele só representa o povo no dia da eleição dele. No dia seguinte ele deixa de representar o povo, por problemas humanos até. Então, só que não tinha internet no tempo de Rousseau. Com a internet eu acredito que o mundo do futuro não vai mais ter representante nenhum. É quase impossível a fidelidade do representante com o verdadeiro interesse público. Os interesses menores acabam prevalecendo. Crespo, eu acho que esse momento já chegou, já está passando até, porque o resultado dessa manifestação é em Sorocaba, vamos falar, Sorocaba, 35 mil pessoas na rua, isso foi via internet, isso foi boca a boca. Você tem razão. Você tem razão. Já é. Você me observa, porque a mídia naturalmente divulgou alguma coisa aí nos últimos dias apenas. Só para contar, o jornal de domingo não deu o horário da passeata. É verdade. Deu 3 linhas da passeata e nós tivemos 35 mil pessoas na rua. Da onde vem esse pessoal? Então que a mídia impressa e as outras mídias formais que agora façam a sua meia-culpa. Realmente elas têm responsabilidade, mas não funcionou. Realmente as redes sociais estão falando mais alto. Talvez seja esse o instrumento do futuro. É democracia direta. Então os maus políticos e aqueles que trabalham contra o povo, por omissão ou por ação, que agora entendem uma vez por todas, não dá para segurar as redes sociais e a opinião das pessoas. Exatamente. Crespo, vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. E assim nós pedimos licença para mais um intervalinho e voltaremos em seguida com mais informações interessantes. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e persianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa, na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Estamos de volta ao programa Cenário, discutindo hoje o posicionamento do povo brasileiro em relação aos acontecimentos políticos. Vamos falar um pouquinho de Sorocaba. Nós nunca tivemos um movimento assim popular de massa voltada para a política local. Não, que eu me lembre, não. E certamente com esse volume, não. Mas acho que são os áreas brasileiros e, como você mesmo lembrou, as redes sociais, que é um fenômeno internacional, não é? Que a internet tem algumas coisas erradas, falsas, mas isso faz crescer o discernimento de cada um de nós. Quem de nós na internet já não foi ludibriado com alguma coisa, uma compra ou até um post político? Todos. Era então, isso exatamente. Já aprendemos essa lição, mas também no discernimento percebemos aquilo que é correto, necessário. Foi o caso dessa manifestação. Pois é, mas que liderança é essa que fica atrás da rede social e consegue juntar multidões? Jesus Cristo fez isso, mas era Jesus Cristo. Eu pessoalmente circulei lá nessa mobilização do dia 15, inclusive perto dos caminhões de som. Eu não sei dizer para você quem era a liderança. Não havia uma liderança, poderia haver várias lideranças das redes sociais. O que vem em favor delas, parabéns, ninguém estava procurando ser pai dessa coisa, não havia sentido. É um fenômeno político, um fenômeno, né? É da cidadania mais pura que pode existir. Eu, como cidadão, estou orgulhoso,
não de ter ido apenas, foi testemunho meu, ninguém me disse. Mas realmente eu como agente político engajado, eu estava agora com quase 60 anos, já estava começando a achar que eu ia passar, ia morrer e o Brasil ia continuar do jeito que está, ainda está, não é? Foi apenas um passo importante. Mas eu acredito que nos meus próximos 20 anos de vida, espero que Deus me dê isso ainda, a gente consiga pelo menos ver uma modificação essencial no Brasil. Eu acho que só essa manifestação do povo, ela é muito importante para colocar os políticos, né? Você é um dos políticos, né? Assim, de barba de molho, né? De barba de molho, é verdade. Aquele que não seja transparente, não esteja pensando em favor do povo, é hora de sair. Saia enquanto é tempo, porque senão você vai ser mandado embora nas urnas ou para a cadeia. Eu espero que aqueles que persistirem vão para a cadeia. É possível, sim. Nós temos um judiciário que pode ajudar, embora a corrupção cresceu lá dentro. Tem também juiz ladrão, vagabundo, como tem em todas as demais profissões. Não são somente os políticos. A quantidade de políticos ladrões e vagabundos deve ser maior, mas em todas as profissões públicas e privadas também existem. É hora desses perceberem, até que leve o dinheiro, tente escapar com o dinheiro que já roubaram, mas saiam agora, abram um caminho para um novo Brasil, ou então pague o preço por isso. Mas você não acha que agora, com essa manifestação do povo, as pessoas que estão envolvidas no processo de esclarecimento da corrupção no país, não vão ficar assim mais protegidas? Aquelas que querem realmente trabalhar se sentirão protegidas. As que estão a fim de querer tumultuar, né, transformar em pizza, ficam mais assustadas. Não tem esse condão também? Com certeza tem. Por isso que eu me refiro, não só respondendo, mas a todos os que participam agora deste programa, que os maus políticos e outros agentes de tudo isso de ruim, a corrupção em geral, vão ficar encastelados, estão assustados, mas estão dentro dos seus castelos da corrupção. Se o povo não continuar tomando atitudes desse tipo, seja em 12 de abril, que pelo que eu fiquei sabendo hoje pela internet, em mais um momento, mas nós temos que exigir, por exemplo, vamos mandar todos, a partir de hoje, e-mails ou cartas ou telefonemas a todos os congressistas, os 513 deputados federais e os 81 senadores, pedindo, exigindo, ficando na cola desses. Eles vão fazer, se a gente persistir exigindo, e vão acabar votando, que o voto vai ter que ser em aberto, o impeachment sairá, desde que o povo insista. Se o povo se acomodar, pode ter certeza, Dilma continua, a corrupção vai diminuir por umas semanas, depois vai até aumentar, porque no outro sentido teremos dado, com essa manifestação, um aval de um povo que reclamou, mas depois se acomodou. Vai ser pior deixar neste ponto. Certo. E do ponto de vista ideológico, há um movimento na América do Sul de esquerdização dos governos, dos países, né? Nós temos o caso da Argentina, o caso da Bolívia, o caso da Venezuela, Cuba, né, que é mais anterior, mais antigo. Nós temos a simpatia desse governo do Brasil a esses povos, inclusive financeiramente, ajudando financeiramente. Essa demonstração do povo, né, povo Brasil, povo verde e amarelo, não pode dizer para o pessoal, chega lá, espera mais um pouco, né? Não é esse o caminho nosso, né? É verdade. Olha, digo porque é a minha conclusão, depois de muitos anos de militância política, mas eu digo por mim, espero que valha para todos. Essa história de direita, esquerda, isso é uma balela que já não existe mais há muitos anos, só na cabeça de alguns retrógrados mesmo. Eu acho que a política deve servir para arrecadar impostos e redistribuir esse dinheiro para quem mais precisa, mas isso não é de direita, não é de esquerda, de farfai, de esgueio, que besteira. Eu não sou um político de esquerda nem de direita, eu sou um político que trabalha para a população. Um político que faz dos seus mandatos uma tentativa ou ações de ajudar as pessoas dentro das leis, naturalmente. Para isso que serve a política. E tenho certeza que a maioria deste povo que saiu às ruas em 15 de março pensa assim, não quer saber de partido nenhum. Eu, como um agente político que disputa eleições, tenho que ter partido, mas não sou fanático nem pelo meu. Sou capaz de criticar o meu partido como todos os demais. Quem sabe até numa verdadeira reforma política, até os partidos acabem. Essa é uma discussão também, um desafio.
Se acabar até a democracia representativa, obviamente não precisará partido nenhum. Ou uma organização de grupos que não se chame mais partidos. Sabe, o desafio é grande. O povo só vai conseguir isso democraticamente se der um passo depois do outro. Ontem a manifestação mostrou um clamor, o desagrado. Próximo passo, impeachment da Dilma. E o passo seguinte, eu acredito que uma constituinte exclusiva feita por você, o mesmo povo que excluiu os políticos dos discursos nessa mobilização, que assuma o poder diretamente, mesmo que somente para fazer uma constituinte exclusiva. E não entre no discurso contra a constituinte exclusiva, porque é uma expressão complexa, mas significa exatamente isso. Que faça a regra maior, o povo exclua os políticos, porque a maioria está contaminada. Tem gente boa, mas a maioria fazem parte dos picaretas de Brasília, como tem picaretas em São Paulo, tem picaretas em Sorocaba, tem picaretas em todo quanto. São os corruptos, mas são públicos e privados. O único jeito é o povo assumir o poder nesse país, sem armas, mas com a democracia. Crespo, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui hoje, fale de um sonho seu para Sorocaba resolver este ano, este mandato que seja. Bom, não há outra resposta neste momento do que combater o maldito mosquito da dengue. E que se o mosquito existe é porque, infelizmente, eu digo isso porque eu gosto da pessoa do prefeito Pannunzio e creio que não é culpa dele, mas ele não consegue governar porque está sendo boicotado por alguns corruptos que estão lá nas salas vizinhas a dele. O lixo na cidade, porque já foi demonstrado por técnicos nos últimos dias novamente que a dengue é causada muito mais pelo lixo do que pelo mato, inclusive. É lixo. Não é dentro da casa das pessoas, não. A dona de casa já resolveu esse problema faz muito tempo. É o lixo nas ruas. Agora, vindo para cá, fiquei sabendo, na Carlos Reinaldo Mendes, tem ali um terreno cheio de lixo e criadouros. Então, esse é o grande problema. O que eu espero, respondendo a sua questão, Sérgio, é que nós consigamos nos livrar. Já estamos a quase 20 mil casos de dengue. E o próprio secretário da Saúde disse que vai chegar a mais de 30 mil. Não tem como evitar esses ovos contaminados da mosquita. Duram 6 meses. É um problema que, se a gente resolver agora, ainda vai nos assolar durante meses e meses à frente. Crespo, muito obrigado pela sua disposição e deixar a sua câmara, os seus trabalhos no seu gabinete para vir nos atender. Muito obrigado. Mas foi um prazer mesmo, viu? E eu quero passar meu tributo mais uma vez à Local TV, que é a nossa televisão. Você que está assistindo, priorize assistir os programas da Local TV e sempre que possível o cenário, que eu sou assiduamente um telespectador. Parabéns, Sérgio, você é um repositório da cidadania em Sorocaba. Não é só para a nossa amizade, mas é o meu fiel e correto testemunho. Obrigado. Tá, obrigado a você. E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Obrigado a todos e a próxima semana, se Deus quiser.